Fala aí, galera do nosso time Flash Score, mais uma edição do nosso podcast, o Flash Score Podcast. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante, para o YouTube. Recomende o nosso conteúdo para outros amantes dos esportes, em especial do futebol, que é o nosso tema hoje, porque a bola vai rolar no fim de semana. Jogos importantes, finais dos campeonatos, já começa aquele aquecimento para campeonato brasileiro, enfim, muitos assuntos aqui para que possamos debater. Então, dedo no like, comenta aqui quem são os favoritos nessas decisões, compartilha o nosso conteúdo e, claro, sempre dá uma olhada. Às vezes você está navegando, pô, não estou inscrito? Se inscreve, dá aquela moral para o nosso canal Flash Score. E eu estou sempre muito bem acompanhado pelo nosso narrador Edu Gerac. Edu, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais uma edição de final com grandes jogos espalhados pelo Brasil. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, tudo bem? Um grande abraço também à nossa audiência, né? Sempre participando aqui conosco e realmente, como você disse, temos muitos assuntos interessantes, né? Afinal de contas, chegamos aí às finais dos estaduais, né? Que é, vamos dizer assim, o ápice desse início da temporada aqui no futebol brasileiro. Vamos lá. E se alguns jogos já eram previsíveis, a Bavi na Bahia, ok, é o clássico que se espera. Atlético Mineiro e Cruzeiro, é o clássico que se espera em Minas. No Rio de Janeiro não tem surpresa. A gente vai debater isso aqui também, mas eu quero convidar aqui, Edu, o scout que vai nos ajudar a entender um pouco mais dos números das decisões. O Vinícius Incrote está entre nós aqui. Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso Flash Core Podcast. Tudo bem, Vinícius? Muito obrigado, Fábio. É um grande prazer. E cheguei no filé mignon, né? Cheguei na hora boa, finais do campeonato. Um grande prazer estar aqui com vocês, Fábio e Edu. Mas não é assim, né, Edu? Ele acha, cheguei no filé mignon. Tem muita coisa boa pra gente avaliar, mas também, por exemplo, Edu, vamos já começar com o Flamengo e Nova Iguaçu. Não tem Gabigol, Edu. O cara tá suspenso. 2 anos de suspensão. Aliás, uma suspensão bem estranha, né? Porque ele é suspenso, mas já começou a contar quando ele estava em atividade. Quase que 1 ano da pena já foi paga. Eu até brinquei nas redes sociais. Falei o seguinte, se esse julgamento acontecesse em 2025, por algum motivo, atraso e tal, ele não ia cumprir nada. Falou, olha, gente, já fui suspenso, vamos embora, vamos pro jogo, né? Em abril, mais ou menos. Verdade. Mas tá fora nesse sábado. Exatamente, tá fora, né? Não vai poder aí participar das finais pelo Flamengo contra o Nova Iguaçu, né? Mas aí, assim, é óbvio que o Flamengo é um time bem já azeitado, né? Nesse início de ano, e um dos nomes ali na frente é exatamente o Pedro, né? O Pedro que vem resolvendo essa questão do número 9, né? Essa questão de colocar a bola para dentro do gol. A gente tem até uma arte aí tal que já mostra um pouco desse equilíbrio também, né? Entre os dois times, por incrível que pareça, o Nova Iguaçu, ele que fez 20 gols na competição, sofreu 14. Então, assim, quando eu digo equilíbrio, é um equilíbrio mais lá na frente, né? Porque o Flamengo fez 25. Todo o poderio do Flamengo, vamos combinar, não está tão diferente assim em termos de gols feitos. Mas em termos de gols tomados, aí sim, o Flamengo só cedeu um tento até aqui, e com o time reserva, inclusive, né? E o Nova Iguaçu já tomou 14 gols. E a gente pode ver também, tanto em relação às finalizações, como também em relação às quantidades de passes, né? Como o Nova Iguaçu é um time, vamos dizer assim, mais vertical, não sei se é esse o nome, mas enfim, que chega com menos frequência à área adversária, mas quando chega tem sido eficiente. Então vamos ver se esse desenho, né, que os números mostram, vamos ver se isso é o que vai acontecer, pelo menos aí no primeiro jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que não custa lembrar, né? Surpreendentemente, eliminou o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca, Fábio. Faz uma grande campanha. Aliás, chegam à final do estadual os 2 melhores times, porque na fase de grupos o Flamengo foi o primeiro campeão da Taça Guanabara e o Nova Iguaçu o segundo. O Vasco foi terceiro e o Fluminense quarto. Agora, Vinícius, nesses números que o Edu apresentou pra gente agora, de finalizações e passes, e ele falou assim, o Nova Iguaçu é um time muito vertical. Me corrija se eu estiver errado. A questão da troca de passes pode não dar verticalidade, né? Aquela coisa do time da profundidade, para frente, na direção do gol. Mas quando você olha associado o número de passes, finalizações, então esse time joga para frente. Porque às vezes a troca de passe lateral entre zagueiros e laterais é uma troca de passe horizontal que não ocasiona nada.
Mas quando você associa as finalizações, e elas são muito próximas às do Flamengo, aí você pode dizer, bom, tem dois times que gostam de atacar, mas será que na decisão Nova Iguaçu vai para frente também, Vinícius? Exatamente, concordo contigo. Tem duas métricas que as pessoas usam muito, que é uma, até para começar o contrário, que é quantos passos eu permito que o adversário dê antes de roubar a bola, e o outro é quantos passos eu dou antes de chutar uma bola, que é exatamente isso que você falou. O Nova Iguaçu tem conseguido trocar menos passos para finalizar uma bola, e na final, por tudo que o time do Tite joga, por tudo que esse time está arrumado, como o Edu falou, está azeitado, a tendência é o Flamengo ter a bola, atacar, se postar no campo de frente, rondar a adversária, e o Nova Iguaçu vai ter que ser um time reativo, né, como as pessoas gostam de falar, vai ter que pressionar, recuperar a bola e sair rápido para ter chance. É a única forma que eu vejo do time conseguir surpreender nessa final, que é muito difícil, né, a gente sabe, o time do Flamengo é muito favorito, um favoritismo muito forte. Tem o artilheiro do campeonato, tem o melhor jogador, tem tudo que você queira, tem a melhor defesa, como a gente falou aqui, só tomou um gol. E vai precisar. Acho que o ponto do Flamengo é se manter concentrado para fazer o que ele sabe fazer e levar a sério, entre aspas. O ponto do Nova Iguaçu é jogar por uma bola, ter uma chance, talvez jogar. Eu suponho que o gol do Nova Iguaçu o gol no sentido de objetivo é chegar vivo na segunda metade do segundo jogo, talvez. No segundo jogo, no segundo domingo, quando tiver os 20 do segundo tempo, o Nova Iguaçu falou, tô a um gol de tentar ser campeão, tô a um gol de ir pros pênaltis. Acho que esse é o grande objetivo, assim, realisticamente falando. O Flamengo vai ter a volta dos jogadores que saíram para a data FIFA, né? Sim, Destaque aqui no Brasil, o Fabrício Bruno, principalmente, né, que já foi titular nos dois jogos, que ninguém esperava ele titular nos dois jogos. E o Nova Iguaçu tem, aliás, um fato interessante, que acho que é a próxima tela, né, não sei se é a próxima tela, que é a que mostra os artilheiros, os homens gols. Uma coisa interessante do Bill, que eu poderia dizer. A gente que é scout olha isso, que o futebol tem um pouco cíclico, assim, né? Então, antigamente os times chutavam muito de fora da área, todos. Era um padrão, abre, chuta, abre, chuta. Quando começou o expected goal, principalmente, se percebeu que, olha, chutar de fora da área é uma das piores jogadas que você pode fazer, porque o índice de gol é muito baixo. Então, os times cada vez chutam menos de fora da área. O que isso leva a médio prazo? Os times que estão defendendo se preparam menos para chute de fora da área. O goleiro se prepara menos. Ao longo dos anos, o goleiro que é jovem hoje treinou muito menos isso do que o goleiro de antigamente. E a gente tem no Nova Iguaçu um jogador que é o Bill, que tem uma característica muito forte de chute de fora da área. Ele fez alguns gols assim no Carioca, né? Ele tem uma pancada. E eu acho que pode ser uma forma de surpreender. E eu acho que esse ciclo uma hora vai voltar, né? Que vai aparecer bons jogadores que vão aproveitar o espaço que deixa na frente da área e vão fazer gols e as defesas vão voltar a se preocupar com isso. Tudo no futebol tem muito disso, né? E eu vejo o Bill como um cara que tem essa característica muito forte. Desculpa. E aí, não, Vinícius, ótimo. E aquela tela que mostrou, se puder de novo colocar, por favor, no ar, a gente observa uma proximidade. Carlinhos é o artilheiro, tem 8, Pedro é o artilheiro, tem 9. Uma assistência para cada um, eles são finalizadores, eles não são caras de trocar a chance do gol para servir um companheiro, eles são a última bola. O Bill e o Everton, dois caras que têm que buscar a assistência, o Bill um pouquinho mais, porque ele é mais meia do que o Everton, né, que é um lado de campo. Mas os gols também muito parecidos, assim como dribles, ou seja, aqueles que estão mais perto da área. Há um equilíbrio no poder ofensivo, hein, Edu? Não, sem dúvida, o Carlinhos e o Bill, né, estão fazendo um excelente campeonato. Para quem não se lembra, né, um contexto histórico aqui, o Carlinhos é aquele jogador que surgiu no Corinthians ali em 2017. Ele foi, inclusive, artilheiro da Copinha, né, a Copa São Paulo de Futebol Júnior naquele ano. Surgiu como uma grande promessa, surgiu junto com o Pedrinho, né, o Pedrinho que depois foi vendido para o Benfica. O Carlinhos, por uma série de problemas, inclusive problemas pessoais, né? A mãe dele passou por um problema de câncer, ficou doente e tal. Ele meio que perdeu um pouco o foco na carreira, mas enfim, ele está tentando se reencontrar agora aí, está fazendo, né, um excelente campeonato carioca. O Pedrinho, que depois do Benfica foi para o Shakhtar, né? Está no futebol ucraniano e agora voltou para o Galo. Né? É o mesmo Pedrinho dessa geração do Corinthians, né, revelada lá em 2017. Enfim, era um time muito promissor, né, um time que o Carille, né, que comandava aqueles
aqueles jogadores. E o Bill também tem uma história relativamente também semelhante à do Carlinhos, né? O Bill que surgiu no Flamengo junto com o Vinícius Júnior, né? Eles chegaram a fazer um dos ataques, eles foram campeões das categorias de base, jogando pelo Flamengo. Então, assim, como vocês dizem, são dois jogadores que realmente têm talento, né? Sabem fazer gols, e isso os números, obviamente, estão mostrando. O Bill, inclusive, também vai muito para o drible, né? Como a gente mostra aí na nossa tela, são 59 dribles, 30 certos, quase o mesmo número do Everton Cebolinha, né? Então, assim, o Nova Iguaçu, é claro que a defesa do Flamengo está muito bem nesse Campeonato Carioca, mas o Carlinhos e o Bill vão ter esse grande desafio aí pela frente, né? Enfrentar essa defesa do Flamengo e, quem sabe, conseguir fazer gols aí no time do Tite. Agora, Vinícius, para a gente mudar a tela, né? Vamos botar a parte de escanteios, mas só para finalizar ali, o Pedro e o Carlinhos têm uma diferença. O Carlinhos tenta muito mais o drible, porque talvez ele seja muito mais acionado do que o Pedro, porque tem o Everton, tem o Luiz Araújo, tem o Bruno Henrique que entra sempre no segundo tempo, ele é a última bola, mas até chegar a essa última bola não é o desespero de buscá-lo o tempo todo. Essa é uma leitura correta em relação a dribles de diferença para Carlinhos e Pedro? Sim, na minha opinião sim, porque o Flamengo tem uma gama de opções ali, Everton, aí sai o Everton do Bruno Henrique, sai o Luiz Araújo, entra o De La Cruz mais adiantado, aí tem o Arrascaeta, tem o Gerson que depois saiu pelo problema da cirurgia dele. São muitas opções ali na frente que você... E tinha o Gabigol antes, agora está suspenso, como a gente começou falando. Eram muitas opções e o Pedro não precisa sair da área para tentar resolver ele sozinho, porque no Fluminense ele tinha mais drible, ele saía da área, ele driblava, ele tentava jogadas, porque eram menos opções desse nível. Já no Nova Iguaçu é outro cenário, né? Um cenário muito mais modesto, assim, né? Bill e Carlinhos provavelmente dificilmente seriam opções de banco no Flamengo, nesse momento, né? Em outro momento talvez não, mas nesse momento sim. Então o Carlinhos há necessidade que ele saia da área, contribua, ajude a construir o jogo, porque não tem gente para construir para ele. O Pedro pode se colocar numa situação de ficar. Eu lembro dessa copinha que o Edu falou, 17. O Carlinhos era um cara que ficava mais dentro da área. Eu não tenho memória dele saindo da área, ajudando a construir e tal. Era um cara meio que de área. Você vê como ele se teve que reinventar na carreira para conseguir um sucesso alguns anos depois, né? 7, 8 anos depois. Agora, Edu, quando a gente fala em parte ofensiva, o escanteio está muito associado, porque são as chances criadas que, por muitas vezes, são bloqueadas ou espalmadas pelo goleiro, bloqueadas pelas defesas. O que você tem a falar sobre os escanteios aí para essa decisão de sábado? Primeiro jogo sábado, 5 da tarde. Segundo jogo, dia 7 de abril, a decisão domingo, no mesmo horário, no Maracanã também. Eu falei domingo, mas é sábado. Bem lembrado, Fábio, é verdade. Não, então, é uma curiosidade aí interessante, né? Porque, assim, se a gente for, obviamente, em termos relativos, né? Se a gente for ver a quantidade de escanteios, tudo bem, o escanteios a favor, o Flamengo tem bastante, porque tem um grande volume de jogo, né? O Nova Iguaçu não tem tanto assim. Mas lá atrás, em escanteios cedidos, o Nova Iguaçu, relativamente, se a gente olhar o ranking do Campeonato Carioca como um todo, o Nova Iguaçu está cedendo poucos escanteios durante o jogo. Isso é uma coisa interessante. Inclusive, né, um dos esteios, vamos dizer assim, um dos pilares dessa zaga do Nova Iguaçu, o Sérgio Rafael, ele já está vendido, né, para Ponte Preta. Ele vai jogar a Série B pela Macaca o ano que vem. Esse ano, o Campeonato Brasileiro da Série B, né, a Ponte Preta que vai jogar a Série B, e o Sérgio Rafael é um desses jogadores que já está vendido, já não vai mais estar no Nova Iguaçu, vai para a Série B. Então, esse número é para mostrar isso, né, que a defesa do Nova Iguaçu, apesar de ter tomado muito mais gols do que o Flamengo, é uma defesa que tem cedido poucos escanteios. Isso é uma curiosidade aí para a gente acompanhar aí durante o jogo de sábado. Exatamente. Então, vamos ficar atentos. Estarei sábado no Maracanã, trazendo aqui no Flash Score todas as emoções direto do Maracanã. É o primeiro jogo final, não tem o Gabigol suspenso, não tem o Gerson, como a gente destacou ainda aqui, está voltando de uma cirurgia. Então, são 2 desfalques do técnico Tite, como lembrou aqui o Vinícius, nosso convidado hoje, o scout que bate papo com a gente também. Os jogadores que estavam com as seleções estão de volta, todo mundo à disposição do Tite. Agora, se na final do campeonato estadual nós temos um Flamengo e Nova Iguaçu que há equilíbrios nos números, apesar do desequilíbrio técnico e financeiro, há um desequilíbrio gigante quando o assunto é Taça Rio.
Só para contextualizar para o pessoal que está acompanhando o nosso podcast, a Taça Rio, ela é uma competição ou um troféu disputado entre quem fica na 5ª posição e a 8ª. O 5º encara o 8º, o 6º, o 7º. Os vencedores dessas semifinais fazem as finais. Botafogo e Boa Vista. Na última quarta-feira, o Botafogo, fora de casa, goleou o Boa Vista por 4-0. Ou seja, domingo, quando eu estiver no estádio Newton Santos, o Botafogo pode ser campeão, Edu, perdendo por 3 gols de diferença. Olha, uma das mãos, a outra mão já tem 3 dedos, faltam 2 dedinhos para agarrar a taça ali, a Taça Rio. Eu acho que falta um só, mas tudo bem. Eu quis botar 2 para dar emoção. Exatamente. Não, mas assim, tem boas notícias para a torcida do Botafogo, além do resultado, né? Por exemplo, uma das boas notícias, no meu modo de ver, é a volta do Tiquinho. O Tiquinho, que desses 4 fez 2 gols, né? Se movimentou bastante, ali jogando um pouco mais pelo lado esquerdo, né? O Marlon Freitas ficou mais no meio, e aí o Júnior Santos, que está jogando uma enormidade já nessa temporada, ficou ali mais pelo lado direito, né? O Fábio Matias está aí se segurando bem, né? Nessa vaga aí de interino. Tem até torcedor do Botafogo defendendo a tese, Fábio, de que não fala que ele é o oficial, deixa ele como interino e vamos tocar a vida assim, porque tá dando certo. Vamos ver, né? O Textor ainda, obviamente, tá aí atrás de um treinador, né? E o Botafogo que conseguiu, além do resultado, conseguiu também livrar um pouco a barra para a estreia na Libertadores, né? Porque, assim, essas finais, né, do Botafogo eram para ter ocorrido nesse fim de semana o primeiro jogo e no outro fim de semana o segundo jogo. Ele conseguiu, né, junto com a federação, antecipar os 2 jogos, ou seja, o Botafogo estreia no meio da semana também no Rio, não tem viagem, né, contra o Júnior Barranquilla na Libertadores, e aí vai ter uma semana de trabalho sem jogos, né, para aí ter a segunda rodada da Libertadores e depois estreia no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Botafogo deu uma certa aliviada no seu próprio calendário com essa vitória, sem dúvida alguma, agora é só ratificar o título diante do Boa Vista. Mas eu destacarei isso, eu acho que o Tiquinho pode estar voltando aí, né, a sua grande fase, enfim, ele que o ano passado teve altos e baixos, né, sem dúvida alguma, isso é uma boa notícia aí para a torcida do Glorioso. E aí tem, o Vinícius, esse componente que o Edu disse, que foi o acordo Botafogo, Boa Vista e Federação para antecipar os jogos e não terem entre os jogos da Libertadores, porque o primeiro em casa, também estarei lá no Newton Santos, acompanhando tudo aqui para o time Flash Score, dia 3, mas depois, dia 11, o Botafogo joga em Quito. Aí tem viagem para o Equador, tem altitude, e aí já é a semana de estreia no Brasileiro. Ou seja, você passa a ter uma data que para qualquer treinador, aquela semana inteira de treinamento, é fundamental. Para que colocar um jogo ali entre, se poderia ser antecipado? E foi bom, né? Porque ia ficar um tempão sem jogar, já ganha ritmo de jogo, e para mim, domingo é só cumprir tabela, hein, Vinícius? Tem 2 coisas interessantes, concordo com tudo que vocês disseram. Tem 2 coisas interessantes desse domingo é cumprir tabela. Número 1, acho que todo mundo concorda, até um alienígena que chega aqui, que o Botafogo tem tudo para ser campeão. O Botafogo sendo campeão, aí até vai resvalar em outro alvinegro. O Botafogo sendo campeão, apenas ele vai garantir uma vaga na Copa do Brasil 2025. Parece bobo, mas o Santos, por exemplo, está fora desse ano. O Botafogo garantindo essa vaga, o único clube de Série A, nesse momento, que não tem vaga garantida será o Corinthians, que fez uma campanha muito ruim no estadual aqui em São Paulo, e só vai para a Copa do Brasil do ano que vem se ganhar a Sul-Americana ou se chegar, se eu não me engano, entre os 7 ou 8 primeiros do Brasileiro. Então liga um alerta e o Botafogo se garante nisso, evidentemente que o Botafogo tem time, capacidade e tudo mais para chegar entre os 7 e 8 primeiros do Brasileiro, beleza, mas ter isso garantido é bom. E tem um outro ponto que eu queria falar, que eu pesquisei aqui, que aqui no Brasil, Fábio, não sei se você sabe disso, tem o cinturão do futebol brasileiro. Tem isso para vários torneios internacionais, para Copa, para nível de seleções, tudo, que é o quê? Volta atrás no primeiro jogo da história. Primeiro jogo da história do futebol brasileiro. Como se fosse um torneio de boxe. Como que funciona no boxe? Um time ganhou, o título é dele. Ele só perde o título quando alguém ganhar dele. Se você pegar essa tabela e ir jogando até o momento de hoje, 2023, 120 anos de história, o Botafogo é o atual campeão do cinturão do futebol brasileiro. Ele ganhou do Bragantino, que estava com o cinturão, e desde então não perdeu nenhum jogo. Ganhou do Bragantino de novo, ganhou do Sampaio Corrêa 2 vezes, empatou com o Bragantino, que mantém o título, e ganhou do Boa Vista.
Se o Botafogo perder do Boa Vista, mesmo que seja 1-0, o Botafogo é campeão, mas o Boa Vista pega o título, pega o cinturão para ele. É uma mini glória que o Boa Vista pode correr atrás e se eu fosse do Botafogo eu não ia querer perder. O Boa Vista, eu pesquisei, já teve uma vez o cinturão em 2021. Ganhou por 2 jogos, depois perdeu para o americano, se eu não me engano. Então é o tipo da decisão que os dois podem ganhar, um no cinturão e o outro com o título e a vaga na Copa do Brasil, que é extremamente importante, até porque tem a parte financeira também, a premiação é alta, né? Você lembrou bem, o Corinthians, por exemplo, deu mole, né? E ficou de fora. Bom, vamos partir para um outro clássico tão esperado, né? Aliás, temos mais 2 para falar, eu vou já dar o pontapé inicial na Boa Terra, em que o Bahia tem uma vantagem bem interessante no confronto direto com o Vitória. Mas, em se tratando de decisão, esses números entram em campo, Edu? Então, tem muitas coisas interessantes para falar do Bavi, né? Sem dúvida alguma é um clássico sensacional, né? Que motiva demais as duas torcidas, e claro, é um clássico também, né, de nível nacional, podemos dizer assim, que esse ano, inclusive, vai ter na Série A mais uma vez, né? Então, tem uma coisa interessante, é bom de matemática, Fábio, quanto que é 15 mais 15? Continua sendo 30, não mudou, né? Então, mas sabe que se a gente for ver a história de finais entre Bahia e Vitória, finais de campeonato regional, de campeonatos baianos, cada um tem 15 títulos quando os dois foram para a final, os dois, entendeu? Porque, obviamente, tivemos finais de pontos corridos e tal. Só que 15 mais 15 dá 30. Só que ambos só fizeram, entre eles, claro, 29 finais. Porque tem uma final sensacional lá em 1999, em que aconteceu o seguinte: teve uma discussão ali de última hora, né? O Bahia achou, pelo regulamento, pela interpretação ali das regras do momento e tal, que ele tinha direito ao mando de jogo. Então, no dia da decisão, no dia da final, ele com a sua delegação foi para o Barradão. O Bahia interpretou o regulamento de uma outra forma. Segundo a interpretação dos dirigentes do Tricolor na época, os 2 jogos tinham que ser na Fonte Nova. Então, o que aconteceu? Uma delegação foi para um estádio, outra delegação foi para outro estádio. E aí deu um embrólio todo, foi para a justiça e tal. E o que acontece é que os 2 times são considerados campeões. Então, por isso que cada um tem 15 títulos, né, quando a gente coloca um frente ao outro, mas ambos só fizeram 29 finais. Agora, voltando para o recorte mais atual, né, apesar de ser um clássico muito esperado, e a gente tem uma tela interessante também para mostrar, já faz aí um bom tempo, né? Foi a última vez que os 2 times se encontraram na final, foi lá em 2018, né? Em 23, o Bahia foi campeão, conseguiu o seu título de número 50 contra a Jacupiense. Depois, em 2021, 2022, a gente teve aquela surpresa, né, do Alagoinhas, que foi bicampeão baiano. O Bahia havia ganho do Alagoinhas lá atrás em 2020, e em 2019 o Bahia havia ganhado do seu quase homônimo aí, né, o Bahia de Feira. Ou seja, as 2 últimas vitórias do Vitória no Campeonato Baiano, aí sim foram lá em 2016, 2017, contra o seu grande rival, contra o Tricolor. Então, assim, é um clássico que volta, podemos dizer assim, né, depois de 5 anos, que volta a decidir o Campeonato Baiano. E aí, obviamente, a gente pode entrar mais aí, esmiuçar mais agora os 2 times, né? Enfim, como que estão chegando aí para essa final, tanto o Bahia quanto o Vitória. Na verdade, o primeiro jogo é Vitória contra a Bahia, porque o jogo é no Barradão. E nas últimas 2 edições, né, o Vinícius, como o Edu mostrou, a Jacuipense apareceu como a surpresa do Campeonato Baiano, bateu na trave 2 vezes, mas nesse ano é Bavi na decisão. Primeiro jogo é Vibá, mas depois é Bavi, como a gente conhece na Arena da Fonte Nova, hein, Vinícius? Exatamente. Eles já se enfrentaram 2 vezes esse ano. No Campeonato Estadual, o Vitória ganhou 3-2. Foi um jogo cheio de idas e vindas. O Vitória saiu na frente, o Bahia virou 2-1 e o Vitória revirou para 3-2 com o show do Oswaldo, antigamente chamado de Cristiano Oswaldo. Não sei se vocês são dessa época. E depois eles voltaram a se enfrentar na Copa do Nordeste. O Bahia ganhou daí de 2-1. Salvo engano, também de virada. Se não me engano, o Alejandro fez 1-0 e o Bahia virou
ainda no primeiro tempo e depois segurou o resultado de forma até tranquila. E por falar em Copa do Nordeste, os dois times jogaram ontem na Copa do Nordeste e houve uma situação para colocar uma pimenta no clássico, para aproveitar que a gente está na Bahia. O Bahia já estava classificado e primeiro colocado do grupo, tranquilo. O Vitória precisava ganhar seu jogo e torcer por alguns resultados. Entre esses resultados era que o Bahia não perdesse seu jogo para o Botafogo da Paraíba, o Belo. Porém, o Bahia entrou com time sub-20, nem o Rogério Ceni foi. Time sub-20 com alguns desfalques, com alguns jogadores que nem são os titulares usuais do sub-20, perdeu de 4-0 para eliminar o Vitória. O Vitória foi eliminado ontem na primeira fase na primeira fase da Copa do Nordeste e o Bahia segue para as quartas de final. Outra coisa curiosa é como cada time está encarando esse estadual. O Bahia, evidentemente, é muito mais forte, né? Tem muito mais investimento, muito mais tudo nesse momento da história. É claro que nos clássicos igual, tanto que o Vitória ganhou o primeiro jogo no estadual. Mas, primeiro, são os dois times que mais jogaram na Série A até agora, mas se você olhar a proporção de minutos, o Vitória repete o time todo o tempo, a mesma base, o treinador Léo Condé, ele repete os mesmos times. Tem vários jogadores com 1.300, 1.400 minutos, 1.200. O Bahia tem dois jogadores que estão beirando, que acabaram de passar de 1.000 minutos. Que eles seriam, se não me engano, o 8º e o 9º jogadores que mais jogaram no Vitória. O Rogério Ceni muda todo o elenco, tem mais elenco, tem um meio-campo com 4, 5, 6 opções para rodar. A gente conhece. E o Vitória nem tanto, mas o Vitória está levando muito a sério. Fez questão de igualar, fez questão de jogar com força máxima todo o tempo no estadual. Porque quer dar esse cenário, né? Eu voltei para a Série A e eu tô aqui e eu não vou abaixar a cabeça porque você agora do Grupo City, alguma mentalidade assim, né? Esse é um ponto, né, Edu, para a gente matar o assunto Bavi e já partir para o clássico em Minas. De um lado tem a SAF, muito estruturada, com o Grupo City à frente, e do outro um time que tem uma torcida gigante, apaixonada e que está de volta à Série A para ser mais uma pimenta, já que a gente está na terra do acarajé e tal ali, para ser mais um elemento para botar fogo nessa decisão. Não, sem dúvida, temos esse embate, e é interessante, né, porque a gente fala muito de longevidade dos treinadores, dos técnicos e tal, que a SAF veio para mudar isso, talvez, e tal, mas é interessante notar que o Léo Condé é um dos técnicos, um dos poucos técnicos, podemos dizer assim, técnicos de Série A que estão há mais de um ano à frente do seu clube, né? O Léo Condé está com 1 ano e 2 meses, mais ou menos. O Ceni, por exemplo, chegou a menos tempo, tá? 7 para 7 meses, mais ou menos, né? Então, assim, é engraçado que os times que estão vindo da Série B, né? O Criciúma também, assim como o Vitória, tem treinadores há muito tempo à frente dos seus times, né? No comando técnico das suas equipes. Isso é interessante. A gente tem só uma última tela para mostrar sobre o Bavi, né? Mostrando aí falando aí dos ataques, né? Do poder de construção das duas equipes, né? Aí, o Oswaldo, que o Vinícius citou, né? O grande artilheiro do time do Vitória, ele que tem 5 gols ao lado aí do Alejandro. Os dois estão sendo muito municiados, principalmente pelo Mateuzinho. E do lado do Bahia, né, a gente tem aí o Rafael Ratão, mas temos também o Everton Ribeiro. Eu só chamaria atenção para um único número, ele que tem 3 gols, e olha a coluna ali de finalizações, são 3 finalizações e 3 gols. O Everton Ribeiro, sem dúvida alguma, do ponto de vista técnico, né, é uma figura acima da média, na minha avaliação. E como eu disse, né, em termos de assistência, o grande passador desse time do Vitória é o Mateuzinho, que está municiando muito bem ali o Oswaldo e o Alejandro. E do lado do Bahia, a gente tem já vários jogadores dando aquele último passe para os gols, né? Temos aí principalmente o Caio Alexandre, o Juba e o Biel. Ou seja, é um time versátil. Marca o Caio Alexandre, que ele é o cara que vai servir. Não. Aí tem o Caio Alexandre, tem o Juba, aí você vai ter que marcar o time do Bahia. Vai ser um grande jogo, uma grande decisão que com certeza os nossos companheiros Flashcore vão acompanhar no nosso site, no nosso aplicativo, todas as informações, como também no Rio de Janeiro o jogo é sábado, Nova Iguaçu e Flamengo. Em Minas, Atlético Mineiro e Cruzeiro começam a decisão também no sábado. E aí, no dia 7 de abril, a grande decisão, Cruzeiro e Galo. Primeiro é Galo contra a Raposa, Edu. Exatamente, é lá na Arena
MRV, né? O Galo, que a grande notícia, obviamente, é o treinador novo, né? O Milito chegou aí, já falou muito da questão mental dos jogadores, falou aí da questão de ter um psicólogo, né? Ele sempre traz um psicólogo para sua equipe, isso foi muito debatido lá em BH essa semana. Mas assim, a minha curiosidade tática em relação ao Milito, na comparação com o Filipão, é se ele vai ou não mudar principalmente o sistema defensivo, né? O Milito gosta de jogar com 3 zagueiros, o Filipão tinha lá sua defesa com 4, bem postadas e tal, o Filipão que obviamente é um grande treinador, mas não é muito de, né, inventar, vamos dizer assim, ou de diversificar o seu sistema de jogo, né? Vamos ver se o Milito chegando, né? Ou seja, realmente já numa decisão, será que ele vai fazer isso? Já vai mexer em tudo e tal? E tem uma outra curiosidade também, né? Até que ponto o Scarpa vai ser melhor aproveitado nesse time do Milito do que estava sendo aproveitado no time do Filipão, né? Essas são as perguntas aí que, quem sabe, essa primeira partida da decisão aí possa começar a responder aí pra gente, Fábio. E Vinícius, o que esperar desse confronto que, até de forma surpreendente, há uma troca de comando? Porque normalmente o que? Perdeu o título, troca, vem aí o Campeonato Brasileiro. Não, o Atlético resolveu fazer a troca antes da final. E são 2 modelos, talvez diferentes de administração, mas com donos também, né? São SAFs de forma diferente, vamos dizer assim. Sim, perfeito. O Atlético viu uma janela de oportunidade pela data FIFA, né? O time ia ficar semanas treinando, quase 2 semanas, sem jogar, e era a oportunidade de trocar e começar um novo trabalho pro brasileiro. Imagino eu que os donos do Atlético lá, os 4 R's e tal, eles imaginam o Atlético como protagonista no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, não apenas a nível estadual. Então trocar agora nesse caso, para o Milito, né, que na época eu não sabia quem ia ser, mas nesse caso, para o Milito, ter um tempo de implementar seu esquema, como o Edu falou, ele pode ser que mude agora, mas ele sempre na Argentina jogou com 3 zagueiros, 3-4-1-2. E eu tenho alguns conhecidos no Atlético, eles me passaram que ele está treinando desde segunda-feira, vai ter uma semana cheia de treino para essa primeira final. E o que ele mais mexeu, até complementando o que o Edu falou, foi no Scarpa. Ele mais tentou achar o lugar do Scarpa, porque ele joga nesse 3-4-1-2, então o 2 da frente é o Paulinho e o Hulk. Fácil. Ele começou treinando com o Scarpa como esse 1, atrás dos 2, e ele ficou alterando ele como depois um pouco recuado, um pouco como um ala direito, onde ele rendeu mais no Palmeiras, por exemplo, como um ponta direita, é claro, né, mas nessa adaptação de esquema como um ala, onde ele vai conseguir render mais, onde ele vai conseguir tirar mais, né, do Scarpa, que é sem dúvida, se ele conseguir, o Filipão nunca conseguiu fazer o Scarpa render nessa volta. Se ele conseguir fazer isso, eu imagino um upgrade muito forte para esse time, porque o Scarpa evidentemente não desaprendeu a jogar. Ele não foi bem na Inglaterra, ele não foi bem na Grécia, mas ele é muito bom jogador. Muito boa cabeça, muito bom jogador, muito regular sempre, né? E sempre jogava todos os jogos. Se eu não me engano, teve um ano no Fluminense que ele jogou quase todos os jogos brasileiros, não ficava suspenso, não machucava. Sim. Ele continua sendo esse jogador. Então, eu gostei de saber, do ponto de vista do Atlético, que o começo do Milito foi: vou tentar recuperar essa pessoa, porque é ele que vai me dar o upgrade. O Paulinho joga bem, o Hulk joga bem, esse cara pode ser o complemento no ataque. Do outro lado, eu vejo um Cruzeiro que quer muito esse título. O Atlético, ele é atual tetracampeão. Evidentemente que não seria legal pro Cruzeiro tomar um pentacampeonato na cabeça, né? O Cruzeiro vai entrar com muito sangue no olho, muito forte nas 2 laterais, todo mundo sabe, né? O William, que foi campeão olímpico lá, né? O Marlon vem jogando muito bem, vem perdendo 3 dos times. O Matheus Pereira joga muito. O Dineno é muito bom centroavante. O time vai tentar, de todas as formas, com todas as forças, evitar esse campeonato do Atlético e voltar e se mostrar, né? Desde que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, assumiu a SAF, ele saiu da Série B para a Série A, mas isso era meio que obrigação. Bater o Atlético numa final vai ser algo muito, muito importante para dar uma consolidação. Assim, eu voltei. Olha para mim. Com certeza. E o Vinícius chamou a atenção, e tem a tela sobre o Hulk e o Dinemo, né, que não são os artilheiros da competição. O artilheiro é o Jonatas, do Atlético, né, com 6 gols. O Hulk tem 5 e o Dinemo 4. A gente tem uma arte para colocar aí na tela, exatamente, olha aí, ó. Edu, e você pode analisar, mas são os caras que todo mundo espera. Apesar de, na Arena do Galo, quem manda é Paulinho, hein?
Exatamente. Não, esses números são assim, para mostrar principalmente a consistência do Hulk, né? Claro que ele não é o líder em todos os números e tal, mas já fez 5 gols, finaliza demais e também passa demais para a finalização dos outros em direção ao gol, né? O Hulk está conseguindo manter um nível assim de excelência muito alto assim na minha avaliação. E do lado do Cruzeiro, né? O argentino, o Juan Dineno, é um nome que surgiu, já se inteirou aí no Cruzeiro, tá conseguindo fazer gols, finaliza bem também. E é um jogador com muito toque de bola. Ele também consegue preparar jogadas, ele participa das tabelas e tal. Ao contrário um pouco do Pedro, né, que a gente falou lá atrás, que o Pedro é muito. É tipo, ó, guardadas as devidas proporções. É tipo um Haaland da vida, né? Precisa de poucos toques na bola para resolver a jogada. Mas o Dineno tem essa cadência do futebol argentino, podemos dizer assim também. E temos também, Fábio, mais 2 telas, na verdade, para mostrar. Sim. Tudo bem que esses números que a gente vai mostrar aqui agora são números do Galo com o Filipão. Agora com o Milito talvez seja diferente. Mas assim, uma das coisas que chama atenção é, em termos de posse de bola, como os 2 times no campeonato, todos esses números são do Campeonato Mineiro, né? Como os times estão muito próximos, né? O Galo está com 59%, né, de posse de bola, enquanto o Cruzeiro está com 60%, se a gente for seguir as regras matemáticas de arredondamento aí e tal. Ou seja, é muito parecido. Então vamos ver quem vai ficar mais com a bola nessa decisão, como você lembrou, né? O primeiro jogo é na Arena do Galo, e depois teremos o segundo jogo no Mineirão. E também tem uma outra tela, né, para mostrar como os números aí de gols, né, dos 2 times são muito também semelhantes. O ataque do Galo fez 17 gols e o do Cruzeiro 18, sendo que a média do Campeonato Mineiro está em 14. Ou seja, são os 2 ataques aí que estão produzindo bastante. E lá atrás, na defesa, a mesma coisa, gols sofridos, né? O Galo sofreu 8, o Cruzeiro sofreu 6, sendo que a média é 14. E do lado das finalizações, olha o número de finalizações certas ali, entre parênteses, né? O Galo tem 54, né? Uma média aí de 54 finalizações corretas por jogo, e o Cruzeiro 58, sendo que a média do campeonato é 44. Então, assim, podemos esperar 2 jogos muito eletrizantes, muito sensacionais. Como o Vinícius lembrou, o Cruzeiro não é campeão mineiro desde lá de 2019, né? Ele foi bicampeão 2018, 2019 e depois não ganhou mais. Nos últimos 10 anos, temos 6 títulos do Galo, 3 do Cruzeiro e 1 do América. Então, sem dúvida alguma, o Cruzeiro chega nessa decisão com muito mais, vamos dizer assim, sangue nos olhos do que o Galo, no meu modo de ver, né? Mas é claro que rivalidade, clássico é clássico. E eu já estou mandando uma mensagem aqui para Elaine Trevisan, que vai acompanhar vai fazer a nossa transmissão. Elaine, prepara porque certeza de gols, porque a tela do Edu mostrou exatamente isso. Teremos gols nesse sábado e você vai acompanhar em flashcore.com.br e também no nosso aplicativo. Vinícius, ponto final no nosso podcast. Foi um prazer te receber aqui, o scout Vinícius Incrotti, que engrandeceu demais, trazendo informações, opiniões e detalhes técnicos que às vezes fogem ao nosso olhar, mas que enriquecem demais o nosso debate. Um grande abraço e até a próxima, Vini. O prazer foi todo meu, espero voltar tão logo. Muito obrigado, gente. Com certeza. Edu Gerac também, que estará nesse fim de semana com um jogo fraco para narrar, né? Brentford e Manchester United. Premier League é sempre muito pesado, Edu. Exatamente. Bom trabalho, meu amigo. Um grande abraço. Obrigado, Fábio. Um abração. Bom trabalho para você também, né? Em loco lá no Maracanã. Grande abraço. Vamos com tudo. Tem Maracanã, tem Newton Santos e, claro, tem Flashcore. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar para geral, mandar para os seus amigos e se inscrever no nosso canal. É o canal Flashcore BR aqui no YouTube. Estamos juntos e até o próximo encontro. Tchau!